o Estado, a competência do Estado é de atuar em colaboração com os municípios no ensino fundamental e prioridade única do Estado, o ensino médio. E os municípios, a educação infantil, é a primeira fase do ensino fundamental. E isso precisa de um sistema de colaboração muito consistente. Não apenas na lei, né? E o Estado de Alagoas não é bom nisso. Historicamente, aliás, como alguns estados do Nordeste, mas entre os piores está Alagoas, o Piauí e o Maranhão. Porque esses 3 estados do Nordeste, ao longo da década histórica de 70, 80, 90, foram estados que prefeiturizaram o ensino. Ou seja, não existe bem esse termo de prefeiturizar. Quando a gente coloca isso é porque você não financiou, não deu gestão. Uma coisa é dizer, eu vou municipalizar o ensino. Municipalizar é outra coisa, que passa por um planejamento, que passa por uma execução, que passa por comportamento financeiro. E, na verdade, os municípios eram sobrecarregados já na década de 70 e 80, com um número muito grande de alunos sem ter a mínima capacidade. Isso é um dos reflexos até hoje. Inclusive, é um dos reflexos que leva o Nordeste a ser o campeão de analfabetismo. Na baixa per capita, né? Exatamente. Você tem e os municípios mais pobres, você pega o nosso estado, que é o estado pobre, você vai ter aí 5, 6 municípios com um poder de arrecadação um pouquinho melhor e os demais vão caindo e baixam o nível de arrecadação muito, muito baixo. Portanto, não tem capacidade de investir nesse contexto. Com o Fundef, esperava-se que isso melhorasse muito, mas o Fundef também foi perverso por uma parte. O Fundo de Manutenção do ensino fundamental. Do ensino fundamental, especificamente. Por quê? Porque deixou a educação infantil de fora. Então, isso, de certa forma, prejudicou sensivelmente os municípios que teriam que financiar a educação infantil com recurso próprio. Como ele não tinha recurso, isso também foi outro... Essa lógica inversa do governo, do governo federal, na verdade. Era uma lógica que não devia... Foi uma experiência importante, porque foi um primeiro passo, mas a gente já defendia naquele momento ali um financiamento de subvinculação completo, e não uma forma dessa, porque também deixava os estados mais pobres em dificuldades, porque não financiava o ensino fundamental, aliás, o ensino médio. Então, só financiava o ensino fundamental, que deveria ocorrer na colaboração de Estado e município. Só que no Nordeste já tinha uma sobrecarga muito forte dos municípios com o ensino fundamental. Com o Fundeb, esperava-se que isso mudasse de rumo, porque, por exemplo, lá em 2006, o Estado era detentor aí de 900 e poucas mil matrículas. Alagoas, o Estado de Alagoas. Dessas matrículas, a rede estadual já era baixo, porque já havia uma situação prefeiturizada e não municipalizada. Desses 900 mil alunos, o Estado só tinha 303 mil. E 303 mil. Representava já um número baixo. Ou seja, de toda a demanda de atendimento do alunado alagoano, o Estado só atendia 31%. E hoje, como está essa relação? Esperava-se que com o Fundeb isso mudasse de lógica, porque o Fundeb passou a financiar o ensino médio e, portanto, o Estado teria mais capacidade financeira de gestão e financiamento e que melhorasse essa situação. Da mesma forma que um sistema de colaboração fosse tratado melhor e que equilibrasse a matrícula do ensino fundamental. Se inverteu. É lógico que você tem também a queda de aluno no global, mas o Estado não perdeu aluno no global da evasão ou da própria faixa, crescimento etário. Distorção na idade séria. Mas assim, de 2006 para 2018, o Estado, que era detentor de 303 mil alunos, hoje só detém 178 mil. Ou seja, perdeu mais de 120 mil alunos ao longo desses 13 anos, na era Fundeb até agora. Qual é a causa? O que se estuda como causa desse déficit? Poderia-se dizer, não, é porque houve uma transferência natural para o município. Não, para isso tinha que ter uma política bem definida. Porque o Estado reduziu isso, hoje o Estado só detém 24,71% da matrícula alagoana. No final do ano de 2018. Esse ano ainda não está computado qual é o índice, mas também nesse mesmo patamar. Enquanto isso, os municípios estão sobrecarregados com 75,29%. A primeira lógica que se explica nisso é que essa política levou
a uma penalização profunda aos municípios a aplicarem na educação infantil, que era a competência deles. Porque eles ficaram sobrecarregados com o ensino fundamental. E portanto, não só as primeiras em séries, 2013 e 2014, nós tínhamos no estado de Alagoas 13 municípios com matrícula zero na educação infantil. Isso é a coisa mais absurda que pode se imaginar. Então, numa população de mais de 300 mil crianças de 0 a 5 anos, e você tem um volume desse, com a matrícula totalmente rebaixada, é claro que isso traz graves consequências para o ensino fundamental. Então, eu estou colocando historicamente isso para poder chegar no ponto que a gente já está avaliando agora. Então, essa política teria que mudar com todo o processo de implementação do Plano Nacional de Educação, em 2014, e com os planos estaduais e municipais. Porque a política do plano estadual, ela não é só para o Estado e para a rede estadual, ela é para o Estado como um todo. Tem que ter um entrelace com os municípios para você formular uma política que possa começar a resolver o problema de colaboração. Que eram essas metas que nós passamos a avaliar no período aí, agora de avaliação do plano, no primeiro momento de avaliação do plano, que vai ter várias etapas, que foi a questão da valorização profissional. E a gente começa a esbarrar no primeiro problema, que alguém pode dizer, não, mas colocar matrícula para lá, eu estou colocando dinheiro. Não é assim que funciona. Isso aqui, uma máquina desse tamanho, para funcionar assim, tem que ter uma ação política e pedagógica, de planejamento. Constante, né? Constante, para poder você alimentar os municípios, porque os municípios são fracos em recursos. Eles não têm a capacidade financeira própria de arrecadação para sobrepor. É diferente quando você compara Maceió, por exemplo. Maceió, o Fundeb de Maceió é menor do que a arrecadação própria para investir na educação. Aí você pega um município como Carneiros, que o Fundeb dele é 8 milhões, mas a arrecadação própria dele no ano inteiro é 300 mil para investir na educação. Então, o descompasso é muito grande. É quase impossível. É quase impossível se ele não ter o investimento próprio. Então, isso trouxe graves reflexos. E a gente já percebe que, apesar já de 4 anos de implementação do plano, já vai para o quarto ano, não se vê uma política ainda que possa engrenar para começar a resolver o problema de entrelace das ações entre município e Estado. O que se viu foi cada vez mais os municípios sobrecarregados com o ensino fundamental. Quando o senhor coloca, o que me chamou a atenção, o termo prefeiturização e municipalização, o que é que a gente pode entender dessa relação? Quando a gente chama de prefeiturização, é como se diz assim, toma que o filho é teu. E foi o que aconteceu historicamente no Nordeste, em especial nos 3 estados que eu falei. Piauí, Maranhão e Alagoas. São os mais prefeiturizados do país, que era detentor de grande parte da matrícula do ensino fundamental, mas não tinha capacidade financeira para tal. Com o Fundef melhorou um pouco, mas o do Fundef não resolveu o problema, porque criou um gargalo com a educação infantil. E com o Fundeb foi sobrecarregado em transferência de matrícula para os municípios e eles ficaram no déficit pesado com a educação infantil. Isso é uma política bem traçada para isso. Então, há um vácuo muito forte nisso. E isso traz as consequências de ser os estados que têm maior índice de analfabetismo, têm maior índice de evasão e repetência. Então, há uma decorrência não de dinheiro, de troca, porque, porque o aluno vai... Não, há uma decorrência de planejamento. Se eu pegasse aqui, se você me perguntasse qual é o estado do Brasil que melhor funciona nesse regime de colaboração e no atendimento da demanda e no atendimento da educação infantil, eu citava de pronto, tem alguns estados que são próximos, mas de pronto o Paraná. O Paraná hoje, se você pegar e fizer... Eu fiz muitos estudos no Paraná, conheço o Paraná inteiro, já fiz vários planejamentos para municípios do Paraná. Qual é a metodologia do Paraná? Primeiro que no Paraná, os municípios não atuam no ensino fundamental segunda fase. Nas séries finais. Certo. O que acontecia aqui antes, né? Exatamente, ele não atua aí. Aí é competência do Estado. Os municípios preparam e entram na escola do Estado. Creche, ou seja, com a educação nos municípios infantil. As redes são intercaladas e assim, sai da primeira fase do ensino fundamental e entra na segunda fase do ensino fundamental na rede estadual. Por essa razão, os municípios investiram basicamente na educação infantil. Por isso você tem o maior atendimento médio do Brasil, é o Paraná. Então, esse é um ponto
Importantíssimo, porque nessa política aí você teve um atendimento de massa. E por você atender a educação infantil, ela reflete seguramente no ensino fundamental. E os alunos, essas crianças já chegam escolarizadas ali, com alguma base minimamente para melhorar a capacidade de atendimento. E o atendimento dos municípios permanece ali na primeira fase do ensino fundamental. Por isso que você tem uma melhor condição, uma melhor realidade constituída nesse contexto. Esse é um dos segredos. Então, não era questão só de dividir dinheiro ou não, ou passar dinheiro. Esse é a primeira fase. Então, o primeiro gargalo que o Estado tinha que começar a equilibrar era isto. Mas, com o Fundeb em Alagoas, não foi só isso. O próprio ensino médio caiu. Caiu, quer dizer, se você tinha o ensino médio... Surpreendentemente, se eu pegar, eu não vou nem pegar lá de 303 mil alunos de 2007. Mas se eu pegar só de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, o Estado tinha 103 mil matrículas no ensino médio e hoje só tem 94 mil. Ou seja, significa então, dizer que tem alguma coisa complicada aí, porque é falta de população, não. Não. Porque nesse contexto você tem na faixa etária obrigatória, entre 15 e 17 anos, por volta de 60 a 70 mil o que se jovens pode deduzir, e adolescentes. Então, assim, é preciso, por isso que o debate é importante no Plano Estadual de Educação, porque ele trata dessas metas. Ele identifica como deve ser tratado e colocado o atendimento disso. E tanto na relação com os municípios, quanto na relação própria do Estado, como investir na sua base obrigatória, que é o ensino médio.